Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de reflexão. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua carta de amor lá em Gênesis 26, do 1 ao 25 vai ser a nossa leitura hoje. E Gênesis é o nosso primeiro livro da Bíblia. E eu quero te convidar para fazer essa leitura de hoje junto comigo. Gênesis 26, do 1 ao 25. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havia a vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai.
Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a tua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém? E o que eu quero começar destacando? Que Isaque, ele foi chamado para furar poços, para cavar poços. E o que significava poços naquela época? Significava prosperidade, tanto de riqueza quanto espiritual. E outra coisa que eu quero destacar é que essa terra que Isaque foi era uma terra seca, aonde todo mundo virava para ele e falava assim: Isaque, mas lá não dá água, como que você vai para lá? E ele virava para Deus e falava assim: nossa, Senhor, tá todo mundo falando que lá não dá água, tá todo mundo falando que é uma terra seca, que é uma terra onde eu não prosperarei, que é uma terra onde eu vou cavar e não vou encontrar água. E o Senhor disse para Isaque o quê? Isaque, eu vou te ensinar a ouvir a minha voz e não ouvir a voz da multidão. Eu vou te ensinar a prosperar em uma terra seca. Eu vou te ensinar a cavar poços em lugares aonde vai fluir água. Por isso que Isaque foi chamado para desentulhar os poços que o pai dele havia cavado e os filisteus haviam entulhado. Havia jogado entulhos para que aquele poço parasse de dar água. E o que eu quero destacar com essa história? É que muitas vezes existem esse tipo de pessoa na nossa vida, sabe? Que a gente tá cavando e tem pessoas que vai entulhando coisas nos nossos poços. Eu e você precisamos aprender com Isaque o quê? Que quanto mais as pessoas vão entulhar, mais a gente vai seguir a ordem do Senhor, que é ir para a próxima terra cavar o próximo poço. Quando Isaque cavou o primeiro poço, foi fácil dos filisteus vir e entulhar. Por quê? Porque Isaque não tinha experiência, porque Isaque não sabia como fazia. Quando ele cavou o segundo poço, os filisteus já tiveram um pouco mais de dificuldade de entulhar. Por quê? Porque Isaque já havia tido uma experiência em cavar poços. Quando ele cavou o terceiro poço, que foi esse aonde ele ficou, os filisteus não conseguiram chegar para entulhar. Por quê? Porque ele já era experiente. E assim acontece na nossa vida. Quanto mais poços eu e você cavamos, mais experiências nós vamos tendo. Por que a ordem do Senhor primeiro foi para ele? Vai lá, cava, vai lá, faz, para que ele aprendesse. E depois o Senhor vira para ele e fala assim: agora volta lá e desentulha os poços. Agora volta lá e tira aquele entulho. Agora volta lá e libera aquele poço, porque lá vai correr água, lá vai fluir água. E assim acontece na minha vida e na sua vida. Quantas vezes o Senhor fala para nós assim: volta lá, vai lá tirar os entulhos dos poços que você já cavou, e a gente fica pro Senhor assim: ah, Deus, mas é uma terra seca. Deus, mas tá todo mundo falando que aquilo ali não vai dar. Deus, tá todo mundo falando que lá não dá certo. Deus, tá todo mundo falando que aquela terra não flui. Deus, tá todo mundo falando que ali não dá. E é isso que o Senhor quer nos dizer hoje, que Ele está nos ensinando a não ouvir a voz da multidão e a ouvir a voz dele em meio à multidão. A calar as vozes da multidão na nossa cabeça e a ouvir a voz do Senhor. Porque o que nós podemos aprender? Que não é sobre o lugar, não é sobre a região, não é sobre o poço, mas é sobre a promessa do Senhor sobre a vida de Abraão e de Isaque. É sobre aquilo que o Senhor havia prometido sobre a vida de Isaque. E o Senhor falou para ele lá no início, quando nós lemos, o Senhor fala lá do 2 em diante, ele fala assim, ó: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, porque Egito era o lugar de escravidão, era o lugar onde eles ainda eram escravos. E aí o Senhor diz para ele o quê? Não desças ao Egito, fica na terra que eu disser. E o Senhor disse para ele ficar onde? Em Gerar, que era uma terra árida, uma terra seca, uma terra onde as pessoas olhavam e falavam o quê?
não vai dar água. Você vai cavar, cavar, cavar e não vai dar água. E aí o Senhor disse: habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E o que eu quero deixar para nossa reflexão é isso. Se o Senhor disse para você cavar, cave. Se o Senhor disse para você ir lá desentulhar, desentulha. Se o Senhor disser para você ir para a próxima terra, vai. Você só não pode estar fora da direção do Senhor. Você só não pode dar ouvido para a multidão e esquecer aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Você só não pode tirar os seus ouvidos do Senhor. Você só não pode tirar o seu coração do Senhor. Porque quando nós olhamos para a realidade de Isaac e para a nossa, a gente teria a mesma atitude de Isaac. A gente falaria assim: ah, não, Deus, mas tá todo mundo falando que aquilo ali não vai dar certo, que aquela situação não vai dar certo, que aquela terra é seca. Mas não é sobre a terra seca, é sobre a promessa do Senhor na sua vida. É sobre aquilo que o Senhor ordenou que eu e você fizesse. Então a minha palavra para nós nessa noite é o quê? Obedeça a voz do Senhor. Ouça aquilo que o Senhor tem falado. Não dê ouvidos à multidão, mas escute aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Não olhe para o que as pessoas têm falado. Olhe para a promessa do Senhor na sua vida. Não tenha um parâmetro para aquilo que as pessoas têm falado assim: faz isso, faz aquilo, isso não vai dar certo. Não faça isso. Pergunte para o Senhor. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor no meio da multidão e escolha obedecer à voz do Senhor. Só não desiste de cavar, sabe por quê? Quando Isaac chegou lá no terceiro poço, os filisteus não conseguiam entulhar o terceiro poço dele, porque ele já estava experiente. Assim acontece na nossa vida. Quanto mais eu e você cavamos poços, quanto mais eu e você vamos ouvindo a voz do Senhor e obedecendo, mais dificuldade as pessoas têm de chegar a nós para entulhar os nossos poços. Mais dificuldade as pessoas têm de chegar em nós para nos colocar para baixo. Trazendo para nossa realidade, quanto mais eu e você estamos no Senhor, quanto mais eu e você estamos firmados na palavra, quanto mais eu e você estamos obedientes, quanto mais os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais estão ativados, menos as pessoas vão conseguir nos tirar da presença dele. Menos as pessoas vão conseguir jogar entulhos na nossa vida. Libera os entulhos, tira os entulhos de você e ouça a voz do Senhor em meio à multidão. Isaac poderia muito bem ter ouvido a multidão, mas não é sobre a multidão, não é sobre a terra, é sobre a promessa. E é isso que eu quero deixar para nossa reflexão nessa noite. Não é sobre a multidão, não é sobre a terra, não é sobre cavar, não é sobre as pessoas que vêm entulhar a sua vida, mas é sobre a promessa do Senhor na sua vida. E a promessa do Senhor para nossa vida é de prosperidade. Por isso que aqui veio a situação de cavar os poços. Isaac, em nenhum momento ele voltou para brigar com os filisteus. Em nenhum momento ele olhou e falou assim: ah, vocês estão de sacanagem, eu tô cavando e vocês entulhando. Eu tô cavando e vocês buscando me derrubar. Em nenhum momento Isaac fez isso. E muitas vezes é assim que nós fazemos. Muitas vezes nós gastamos energias buscando quem foi lá nos entulhar. Muitas vezes eu e você abrimos um poço e aí vem alguém e entulha, seja com palavras que vai difamar, seja com pensamentos ruins, seja com várias coisas que as pessoas hoje em dia usam para nos atacar, e a gente gasta energia discutindo com essas situações, a gente gasta energia dando atenção para aquilo que pessoas ímpias têm feito na nossa vida. E a minha palavra para nós hoje é essa: não gaste a sua energia desentulhando o seu poço enquanto o Senhor está mandando você cavar o próximo. Não gaste a sua energia tentando tirar os entulhos que o Senhor está falando assim: ó, vai lá para a próxima terra, vai lá para Gerar, porque é lá que você vai cavar, lá naquela terra seca, e lá vai dar água.
Muitas vezes eu e você queremos desentulhar o poço, nós ficamos presos lá no primeiro poço que o Senhor mandou que a gente cavasse. Muitas vezes eu e você tá lá no primeiro poço e o Senhor já mandou a gente estar lá no terceiro. Muitas vezes eu e você queremos desentulhar, aí os filisteus vêm lá, jogam entulho e a gente quer tirar. Joga de novo e a gente quer tirar. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor em meio à multidão. Eu e você precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Por isso que o Senhor fala assim: quando você for orar, entra pro teu quarto, fecha a porta e acalma as suas vozes interiores, para que ninguém saiba aquilo que você tem feito, aquilo que você tem falado, porque o Pai que te ouve em secreto vai te responder em público, vai te honrar em público, porque esse é o Deus que eu e você servimos. O Deus que eu e você servimos é esse Deus que Isaac obedeceu, é esse Deus que Abraão obedeceu, falando o quê? Isaac, vai lá para a terra de Gerar, porque é lá que eu vou te prosperar. Tanto que Isaac colhia em uma terra seca, 100 por 1. A prosperidade dele foi tanta que ele ficou possivelmente abismado com a situação. E é por isso que eu te digo que não é sobre o lugar, não é sobre a circunstância, mas é sobre a promessa. Porque a promessa do Senhor na nossa vida muda ambiente, muda circunstância e muda realidade. Por isso que eu e você precisamos aprender a viver a promessa do Senhor na nossa vida. Porque é a promessa dele que muda a nossa realidade. Mas não é o nosso ambiente que vai mudar a realidade, mas é a promessa do Senhor que vai mudar o nosso ambiente, que vai mudar a nossa realidade. E é isso que eu quero deixar para nossa reflexão, sabe? Construa novos poços mediante a direção do Senhor. Não fuja da direção do Senhor. Não faça aquilo que você acha, mas faça aquilo que o Senhor tem te ordenado. Faça aquilo que o Senhor tem falado assim, vai, faz. Mas se o Senhor falar assim, volta lá e desentulha, você volta lá e desentulha. Não vai pro próximo poço se o Senhor tiver falado para você voltar. Não faça nada fora da direção do Senhor. Não faça nada fora daquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Não faça nada fora da presença do Senhor. Sendo que a nossa primeira opção que nós temos, mas nós nunca fazemos, é orar, é buscar no Senhor. Muitas vezes nós deixamos isso para a última opção. E hoje eu quero te chamar para a realidade que eu e você precisamos fazer como primeira opção a oração, buscar no Senhor. Não faça nada sem a direção do Senhor. Busque a direção do Senhor. Busque aquilo que o Senhor tem para sua vida. Faça como Isaac. Isaac foi obediente. Ele falou assim: Senhor, as pessoas estão me falando que lá é uma terra seca, que lá é uma terra que não dá certo, mas o Senhor mandou e Isaac foi. Que eu e você possamos ter a mesma obediência de Isaac. Se o Senhor mandar, a gente vai. Se o Senhor falar para, a gente tem obediência para parar. Eu sei que muitas vezes nós estamos tão cheios de barulhos, nós estamos tão cheios de afazeres, tão cheios de coisas, que a gente tem dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Mas a minha oração, o desejo do meu coração é que eu e você possamos estar conectados, que eu e você possamos estar intimamente ligados ao Senhor para ouvir a direção dele em todo momento. Não faça nada fora da direção do Senhor, porque se você fizer algo fora da direção do Senhor, você vai se frustrar sim. Se você fizer algo pela sua escolha, pelo que você acha, por você vai se frustrar. Mas se você fizer pelo Senhor, na direção do Senhor, aquilo que o Senhor tem te ordenado, é isso aqui que vai acontecer, ó, que tá lá em Gênesis 26, 3. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Porque esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que fala e cumpre. É um Deus que conhece a nossa realidade. É um Deus que sabe de todas as coisas, sabe? E pra gente fechar, eu só quero te lembrar para você não desistir, para você ouvir a voz do Senhor e obedecer. Não desista, não pare, mas siga independente da situação. Siga independente da condição.
siga cavando os poços ou siga desentulhando os poços, assim como o Senhor te ordenar. Amém? Amém. E eu te espero amanhã, domingo, para mais uma live de reflexão. Domingo às 20h10. Eu te espero para que você esteja sendo alimentado pela palavra do Senhor, para que você esteja refletindo na palavra do Senhor junto conosco. Se essa palavra tem feito sentido na sua vida, esteja curtindo, esteja compartilhando com as pessoas que fazem sentido para você também. Sabe aquelas pessoas que vêm na sua cabeça, que você fala assim, poxa, essa palavra está na realidade de fulano. Compartilha com esse fulano, esteja compartilhando, esteja comentando, esteja curtindo, para que essa palavra alcance mais pessoas, e assim você vai estar também propagando o evangelho do Senhor, e assim você vai estar também exalando o bom perfume de Cristo. E eu te espero domingo para mais uma live às 20h10. Venha e traga sua carta de amor para nós fazermos a leitura juntos. Até domingo. Tchau, tchau.